um vídeo falando sobre a história de Santa Helena, tá? E nessa aula específica eu vou também resgatar algumas partes lá da história, né? Mas eu vou priorizar também alguns aspectos relacionados à geografia, tá bom? É ao vivo, Glauci. Está gravando agora essa revisão, tá? Então tem aí um material no grupo de vocês, ok? Lá no YouTube eu já comecei a falar sobre a parte da história. Aqui eu vou pegar alguns temas de algumas monografias sobre o município, mas também a gente vai conversar aqui também sobre a questão da geografia, tá? E as questões elas vão nos ajudar a trabalhar melhor isso. Vocês lá no grupo receberam esse mapa mental, né? E aqui tem todos os aspectos que são essenciais para a questão da parte da geografia. Então, a gente vai passar aqui, a gente vai fazer uma revisão nesses aspectos. Alguns desses aspectos vão ser abordados lá nas questões da lista, mas a gente vai revisar aqui antes tudo, tá bom? Então, vamos lá, o pessoal está chegando, eu estou adicionando o pessoal aí. Hoje eu estou sem minha secretária aqui para me ajudar adicionando o pessoal, então eu vou ter que fazer tudo ao mesmo tempo, tá bom? Então, gente, seja bem-vindo, vamos lá. Vamos relembrar aqui algumas coisas, tá? Sobre a questão dos municípios limítrofes. É básico, tá, pessoal? Eu falo que tem uma tríade, né? Você tem a questão do gentílico, que é Santa Helenenses, tá? E a data do aniversário, que é 30 de setembro. E aí você tem o atual prefeito, né, que é o Zezildo Almeida Júnior. Mas você também tem que ficar ligado por que essa data é 30, né, de setembro, tá? É o momento em que o município é elevado, aliás, ele é elevado à categoria de município com a denominação de Santa Helena pelo decreto 919, de 30 de 9 de 1935. E detalhe, tá? Além de ser elevado a essa categoria, vocês têm que entender o seguinte: ele foi desmembrado de Pinheiro, tá? Eu vou até colocar aqui nos comentários para vocês. Então, aqui, ó, elevado novamente à categoria de município com a denominação de Santa Helena pelo decreto 919, 30 de 9 de 1935, desmembrado de Pinheiro, tá, pessoal? Então, primeira informaçãozinha aqui que a gente tem que ficar atento, tá bom? Então, aqui é a tríade, tá? Então, se você... Ah, professor, mas eles cobram, pessoal. A gente já trabalhou em vários concursos, então, gentílico, às vezes, é uma informação cobrada, o aniversário da cidade é uma informação cobrada, e o atual prefeito também, ok? Então vamos seguir aqui só para a gente ir atualizando. Essa parte é bem interessante quando a gente está falando sobre a população, né? A gente está falando sobre o número de pessoas e sobre a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, ok? Então aqui também é um outro detalhe que eu chamo a atenção para vocês, porque tem um ranqueamento aqui. Se você observar, tem um ranqueamento, e esse ranqueamento ele constantemente é atualizado no site do IBGE. Mas, professor, então como que o concurso pode cobrar? Ele pode cobrar perguntando se está acima ou abaixo, tá? Então, a galera tá chegando aí, eu tô começando a adicionar, tá bom, pessoal? Então, primeiro, em termos absolutos, em questão de números, tem 41.561 pessoas. Último censo. Pessoal, por que você encontra essa informação? Último censo de 2022. Por quê? O censo demográfico ele é realizado de 10 em 10 anos. Então teve um censo demográfico em 2010 e era para ter acontecido um censo demográfico agora em 2020. Só que por causa da pandemia, esse censo ele foi realizado em 2022 e os resultados eles estão sendo coletados e toda essa amostragem está sendo levantada lá no site do IBGE. Então, qual é o meu conselho aqui? Você sempre tem que ficar atento ao enunciado, à referência do ano, tá? Por quê? Ou ele vai tirar de uma monografia sobre o conteúdo, ou ele vai tirar do IBGE. Então, você tem que ficar sempre atento à questão da data. Então, aqui em 2022, esse número de pessoas pode ter aumentado ou diminuído, né? Eu vou até aqui olhar aqui o mais recente. Só um minutinho e eu vou colocar aí para vocês. Por quê?
Às vezes alguns alunos perguntam assim, professor, mas essas informações são de 2022, mas tem informações que é 2017. Ó, vou colocar aqui até nos comentários, tá, para vocês. Mas eu vou lançar lá no grupo, tá bom? Vou lançar lá no grupo. Vai ficar um pouco desorganizadinho aqui, eu não gosto de deixar desorganizado, mas eu vou colocar aqui para vocês lá no grupo, tá? Algumas informações que eu estou postando aí nos comentários, ó. Na pequena região de Pinheiro, este é o segundo melhor desempenho. Olha que essa informação é interessante. Segundo melhor desempenho, em termos absolutos. Então, assim, ele está falando que, considerando a geração de vagas pelo tamanho da população, a cidade é a quarta que mais cresce na região de Pinheiro, tá? Mas a informação que eu quero, que eu acho extremamente relevante para vocês, é essa que eu vou colocar agora lá no grupo, mas eu vou colocar aqui, eu vou colocar lá no grupo, tá? Então, no WhatsApp, porque fica guardado. Essa é a última informação aqui, ó. Santa Helena é o terceiro município mais populoso da pequena região de Pinheiro, e aqui ele até coloca para vocês 41,6 mil habitantes. Então, ele dá um valor aproximado. Professor, então, o que a gente tem que seguir? Pelas pesquisas recentes, essa população ela está aumentando. Mas assim, o que eu tenho? Eu dou conselho para vocês, ficar de olho no enunciado. Então, a última informação do IBGE é 2022. Então, leve em consideração a informação de 2022. O que eu estou passando a mais para vocês é que esse, em termos absolutos, o número de população aumentou. Bom? Mas aqui, sobre população, você tem dois dados. População do último censo, que é esse, 41.561 pessoas, e por quilômetro quadrado, é uma estimativa, que é de 18,97, tá bom? E ali também ele te dá informação sobre a posição. A posição 28 entre os municípios do Maranhão e na posição 28 em relação à população e 118 em relação à densidade demográfica de 217 municípios do estado do Maranhão. Detalhe, pessoal, como que isso pode aparecer no seu concurso? Acima de 30 na posição, ou ele pode colocar a informação bem precisa, 118. Mas ele pode talvez pedir para que você analise assim, em relação aos municípios do Maranhão, em termos de população, está acima de 20, da posição 20, você vai dar ok. Tá? Pode ser que ele te pergunte assim. Eu vou te dar já eu vou trazer uma questão que a maioria das vezes como eles abordam esse tipo de informações, tá? Temos aqui também em relação à população, aos municípios na esfera nacional. Só que aqui eu tenho uma ressalva, tá, pessoal? Vocês podem participar pelos comentários, tá bom? Tem uma ressalva aqui que é muito importante, porque quando tem os municípios nacionais, pode ter alguma modificação e esse ranqueamento ele mudar, ok? Vou passar aqui para a gente adiantar. Trabalho e rendimento, 2 salários mínimos é a base da maioria dos municípios, mas esse número de pessoal ocupado é muito interessante, ou seja, acima de 2.000 pessoas, e isso está relacionado à proporção de pessoas ocupadas em relação à população total, que é de 5,44%, que aparentemente, quando você olha, você pensa que é baixo, mas é algo significativo, ok? Vamos lá, gente. Tem mais gente querendo participar. Deixa eu aceitar, porque hoje eu estou sozinho. Então, vamos lá. Dando continuidade, temos aqui sobre a educação. Esses números, eles são interessantes, já estão atualizados. Aliás, estão atualizados em 2021. O número do IDEB, né? Mas para alguns municípios essas informações ainda nem foram adicionadas lá no IBGE. Então leve em consideração que está no IBGE, tá, pessoal? Por que eu falo isso? Porque a banca tem que ter uma garantia, tem que ter uma certeza. Porque se uma informação for colocada divergente, qualquer pessoa pode entrar e anular a questão. Então, você tem que ficar atento a esses dados. Está bem abaixo do que era esperado pelo Ministério da Educação, que é de 6,0 anos iniciais de ensino fundamental, que tende a ser, né, a melhor pontuação em todos os níveis, seja público, particular. Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade está 92,6%, e aqui ele também te dá as posições, tá? Interessante você bater o olho antes da prova, como a gente vai ter um tempinho aí, a gente vai ter uma revisão em áudio, então eu vou mandar áudios para você. Você tem que pegar pelo menos essas posições, tentar
gravar o máximo de informações possíveis, tá, gente? E aqui eu vou passar, porque você tem esses mapas mentais para a gente não perder muito tempo, porque a gente tem que resolver as questões, sobre economia, tá? E aqui é o ponto interessante, eu coloquei no grupo de vocês, deixa eu ver, coloquei. Eu vou colocar agora aqui nos comentários, tá? Vou colocar aqui nos comentários. Essa informação é muito importante. Gente, não tenho contato com o pessoal da banca, então eu não sei o que eles vão cobrar. Mas eu vasculho todo tipo de informações. Isso aqui é o mais atualizado possível. Está ao lado aqui sobre economia. Então, aqui, ó, você tem Santa Helena, é o terceiro município mais populoso da pequena região de Pinheiro. Isso pode ser cobrado nas suas questões, tá? Com 41,6 mil habitantes, como eu disse para vocês, esse número aqui é uma estimativa atualizada, tá bom? É uma estimativa atualizada. E ele diz assim: o PIB da cidade é de cerca de 358 milhões de reais. Aqui eu acho extremamente importante essa informação, tá? 53,6% do valor adicionado advém da administração pública. Tá? Então, se lá no concurso ele perguntar para você a distribuição do PIB, de onde vem esses recursos, esse montante que é gerado de riqueza do município? 53,6% do valor advém da administração pública, ou seja, acima de 50% da capacidade de produção do município. E aí, na sequência, aparece participações de serviços, que é algo comum, assim, bem relacionado. Vai liberar esse material da aula. Poliana, se você estiver no meu grupo, esse material eu já liberei lá no grupo, tá? E esse aqui também. Agora, se você deve estar lá no grupo, deve ter lá todo esse material, tá? Então, você tem agropecuária com 11,2, é muito alto. E, gente, é quase que a maioria desses municípios que não são municípios perto de uma capital ou metrópolis ou algo do tipo, a indústria é muito baixa, né? A diferença é que, por exemplo, a gente teve a situação de Caucaia, que Caucaia é uma cidade industrial ali, então você tem serviço e indústria tendo participação, ok? Então vamos lá, vamos caminhar aqui nessa segunda-feira maravilhosa. Meio ambiente, tá, pessoal? Outra informação importante é bioma. Gente, bioma é diferente de vegetação, tá? Bioma é o todo, a vegetação está inserido dentro desse contexto. Então, bioma, Amazônia, ok? Não tem como você errar, ok? Fica atento a esses detalhes. A área urbana de 2019 está bem, assim, se você for comparar com outros municípios, gente, as informações de Santa Helena estão bem atualizadas. A maioria dos municípios do Maranhão, você tem muitas informações atualizadas, né? Aqui no Piauí a gente tem muitas informações atualizadas, no Ceará também eu encontro, assim, mas o Maranhão eles acabam atualizando mais, tá? Então, essas são aqui território, pronto, vamos, chegou aqui, beleza? Eu vou deixar essa parte do território, porque tem uma questão na revisão que eu vou falar sobre isso, ok? Então, vamos para as questões, porque a gente tem tempo aqui, temos que ir direto, porque eu acho que vai começar a chover aqui, e aí aqui em Teresina, eu sou de Teresina, pessoal, então aqui quase não chove. Quando chove, é para alagar tudo. Então vamos lá, qual a principal característica da fundação de Santa Helena e sua relação com a atividade econômica local? Vamos lá, pessoal. Essas questões eu coloquei para vocês, né? Não deu tempo de enviar com muita antecedência, porque a gente está tendo agora, nesse momento, muitas revisões, muitos concursos ficaram na mesma data. E aí na letra A ele diz assim: a fundação foi estabelecida por colonos europeus e sua economia está baseada na mineração. Na letra B, a fundação foi estabelecida por missionários religiosos e a sua economia está baseada na produção de artesanato. Você poderia até marcar essa letra B, porque sim, no Nordeste ele teve muita participação dos missionários, seja eles jesuítas ou membros da Igreja Católica, mas a letra B não é sobre os missionários religiosos, ok? Você vai lá na letra C, ele diz assim: a fundação foi estabelecida por um assentamento indígena às margens do rio Turiaçu, e a sua economia está vinculada principalmente à agricultura e à pesca, tá? Pessoal, é uma questão relacionada à história e à geografia em que um povoado ele acaba sendo moldado pela característica geográfica. Só um minutinho, gente, porque só um minutinho aqui, porque os jovenzinhos aqui estão voltando aqui. Voltei. Trouxe um presente? Obrigado.
É que minha filha passa ali, tava no parquinho, aí ela sempre me traz um presente. Uma pedra. Trouxe bilho? Ah, que legal. Já já a gente conversa, viu, neném? Trouxe aqui um presente aqui para mim aqui. Mas continuando. Então você tem aí letra C. Fundação foi estabelecida por um assentamento indígena às margens do rio Turiaçu e a sua economia está vinculada principalmente à agricultura e à pesca. Correto, pessoal, tá? Então, ó, a Fundação de Santa Helena ela foi estabelecida por um assentamento indígena e às margens do importante rio para a economia e para o agrupamento dessa população ali. E aí você tem uma localização estratégica, né, próximo do rio, que aí tem desenvolvimento da prática agrícola e pesqueira, como uma das principais atividades econômicas da região. E aí você tem essa importante informação. A letra dele diz assim: a fundação foi estabelecida por exploradores africanos e a sua economia está baseada na criação de gado. Poderia até ser, se fosse ali mais próximo do Rio Parnaíba, que você sim tem uma pecuária, por exemplo, municípios como Vargem Grande aqui, Vargem Grande, Nina Rodrigues também, né, ali próximo, ali tem uma questão com uma pecuária, mas no caso de Santa Helena, você tem a letra C como a resposta correta. Lembrando, pessoal, que eu vou colocar esse gabarito lá no grupo e também essa aula está sendo gravada. Tudo bem? Letra C, ok, posso seguir? Vamos lá para a segunda questão. Também, pessoal, eu vou pegar a monografia que eu encontrei essas informações, tá? Porque a banca ela vai atrás de monografias sobre o município, porque lá o profissional, quando ele vai fazer um levantamento de história ou geografia, ele levanta fontes e dados, e aí você tem ali o levantamento científico que dá para você fazer questões, tá? E aqui na segunda questão diz assim: qual é a denominação dada ao trabalhador que confecciona suas armadilhas e executa a captura do pescado de forma artesanal, sem a influência de maquinário? Na região, com o levantamento de alguns da galera que trabalha com a pesca, eles possuem um nome, tá? Porque não é um pescador industrial. Também não é um pescador mecanizado. Quando ele confecciona a sua armadilha, ele passa a ser um pescador artesão, tá? Até no levantamento dessa monografia que eu peguei, ela faz a entrevista, a autora, eu vou já procurar aqui para vocês, ela faz a entrevista com vários pescadores. E por que eu trouxe essas informações? São muito específicas, tá, gente? Principalmente porque está na origem do município e também traz uma importância para a pesca dentro da questão da economia, né, de Santa Helena. Então, pescador artesão, a letra C é a resposta aqui da nossa segunda questão. Bom, pessoal? E continuando, dentro da mesma pegada sobre a questão da importância do rio Turiaçu, tá? Porque se você for pegar lá na questão mesmo da própria história do município, você vai encontrar várias menções relacionadas ao rio Turiaçu. Então, você tem ali aproximadamente 15 léguas, né, do sudoeste de Guimarães, e aí essas terras onde foi assentada ali parte de uma sesmaria concedida pela majestade, né, ao índio, né, o indígena, perdão, o indígena Pedro Álvares, tá? Pedro Álvares, considerado o principal de sua aldeia. Então, assim, se você for até pegar parte da história de Santa Helena, a primeira pessoa aqui mencionada é o indígena Pedro Álvares, tá? E aí você tem depois do desenvolvimento lá na apostila, você tem todas essas informações. Ok, vamos para a terceira questão, pessoal. Terceira questão, também relacionado ao rio Turiaçu, e ele diz assim: onde são localizados os acampamentos pescadores artesanais na Pérola do Turi, tá? Então, se por acaso, como o rio Turiaçu também ele é conhecido, vai ter lá a Pérola do Turi, ok? Conforme descrito no texto lá da monografia que eu vou passar para vocês. A terceira questão, portanto, diz assim: na letra A, as margens do rio Itapecuru, também é um rio do Maranhão, mas, pessoal, tá meio que nas entrelinhas aqui, né? B, no Lago do Toco, também conhecido como Ilha da Onça, parte do rio Turiaçu. Pessoal, ó, Lago do Toco, tá correto, beleza? Também conhecido como Ilha da Onça, também tem uma informação correta. Então, assim, pode ser, é muito específico, pode ser que vai ser cobrado. Como eu já expliquei, em outros concursos, eu já vi cobrar até o nome da primeira escola do município. Então, a gente tem que ficar atento a essas informações, tá?
Então, pega esse exemplo aí, a letra B é a resposta correta para a nossa terceira questão. O rio Mearim também é um rio do Maranhão, mas não é o rio da região de Santa Helena. E no Oceano Atlântico, só se a gente estivesse falando aqui de Santo Amaro, que é um dos municípios também. A gente está trabalhando aqui para concurso, mas a terceira questão é a resposta para nossa necessidade. Beleza, pessoal? Só relembrando aqui, tá, pessoal? Por que eu estou trazendo? Porque é uma informação relacionada lá ao início da história do município, tá? A história do município, ele está ligado à comunidade Riacho do Laranjal, tá? Vou até colocar aqui para vocês, ó, aí nos comentários. Riacho do Laranjal. Então, assim, ó, tem uma aula lá no YouTube só sobre a parte histórica, tá? Então, você tem como dar uma revisada lá no assunto que está lá. Beleza? Vamos para a quarta questão? Essa é uma outra forma de questões que pode ser abordada no teu concurso. Um texto, e depois do texto você tem ali as indagações, tá? Então vamos lá. Diz assim, a pescaria, para além de uma atividade econômica, também é praticada como lazer. Nesse sentido, para que a captura dos peixes ocorra, é necessária a escolha de uma modalidade. As modalidades de captura são escolhidas perante a necessidade do pescador, que é influenciada por variantes como escolha do local, profundidade do mar, rio ou lago, espécie a ser capturado, quantidade desejada, disponibilidade de materiais e do pescador, entre outros fatores. Aqui logo eu vou falar uma que eu lembro que meu pai fazia muito. Minha família é ali do interior de Demevolubão, que é um município próximo daqui de Teresina. E meu pai pescava, a gente chamava de lajota, que é o lajeiro. Aqui no Maranhão e no Piauí você tem muitos riachos, principalmente no Maranhão. Tem muitos riachos, né? Porque tem um recurso hídrico importante. E aí as pessoas elas pescam na lajota, na laje, né? Então elas pegavam ali, os peixes ficavam ali. Isso requer muita força física, porque para você capturar, você não utiliza uma rede, né? Você não utiliza uma rede para fazer esse tipo de pescaria. Lá em Santa Helena, no Rio Turiaçu, você tem, então, aqui, quando ele diz assim, ó, qual das seguintes modalidades de pesca descrita é praticada como uma rede de nylon, estendida de uma margem à outra do rio, seguida por um período de espera para capturar o peixe que transita pela área. Temos aqui todas as modalidades, mas é óbvio que está aqui na letra D a nossa resposta, que é a pesca de espera, tá? E a pesca de tarrafa também, ela é usada, pesca de arrasto também, que é a mesma forma, só que com a parte do leito do rio ali, você pega e vai arrastando uma rede e assim você vai pegando os peixes, tá bom? Então, essas informações aqui eu trouxe para vocês porque ela vai muito além do que eu já falei para vocês lá no YouTube, né, sobre a história, e também vai além do que as informações que a gente tem sobre geografia no IBGE. Então, era para trazer aqui para a gente pegar as entrelinhas aqui do concurso, né? Porque quando ele vai para essa área muito específica sobre o município, a gente tem que ficar atento, beleza? Vamos para outro tipo de questão, que é a nossa quinta questão, tá? Muito interessante também, e é um dos modelos de questões que você contempla muito conteúdo. Quando a banca ela quer contemplar muitas informações, ela lança em análise de itens, porque aí você vai ter que julgar como verdadeiro ou falso, e aí é a hora que muito aluno ele acaba escorregando, tá? Então aqui é sobre a alternativa correta, tá? Sobre o contexto geográfico do município de Santa Helena. Às vezes ele só vai te pedir para você analisar os itens abaixo e assinalar a alternativa correta ou incorreta, tá bom? O primeiro item, vamos lá, agora preciso da participação de vocês, já temos aqui 14 pessoas, deixa eu ver, eita, gente, tem gente demais querendo entrar, meu Deus do céu. Vamos lá, temos aqui então, pessoal, olha só, vamos analisar item por item. Agora eu preciso da participação de vocês. Quero deixar aqui claro que já fiz de Vargem Grande, fiz Nina Rodrigues, Santo Amaro, Parnaíba, fazendo revisões e a galera tem que participar, tá? Porque assim eu fico animado, tá? Vocês têm que participar comigo, também trabalhei o dia todinho que nem vocês, tá? O pessoal de Aldeias Altas, né? Participaram lá em Aldeias Altas, né? Foi loucura aí, gente. De Aldeias Altas foi uma loucura, meu Deus do céu, foi uma agonia, tanta coisa, mas é isso. Vamos lá, vamos continuar, tá, gente? Então, ó, vamos analisar cada um desses itens, beleza?
O primeiro item, ele diz assim: Santa Helena, Maranhão, tem seu gentílico como santelenense. Sua data de aniversário é 30 de setembro e o atual prefeito é Zeusildo Almeida Júnior. Se cair essas informações, você vai colocar como correta, tá bom? Correta, beleza. Agora, o segundo item, ao analisar o segundo item, ele diz o seguinte: no segundo item, ele diz assim: no último censo realizado, foi em 2022? Sim, tá, pessoal? Último censo 2022. A população de Santa Helena foi registrada acima de 40 mil pessoas, pessoal. Essa informação confere, eu quero ver vocês nos comentários. Foi acima de 40 mil pessoas? Qual é o número exato da população de Santa Helena? Ele pode colocar o número exato, mas ele pode também só fazer esse jogo de palavras, porque isso gera confusão, tá? Porque você fica confuso. Será se foi abaixo? Será se foi acima? Alceni Nunes, tudo bem? Valeu, olha, a questão, enquanto vocês estão respondendo essa, tá, pessoal? Eu coloquei para vocês aí sobre elevado novamente a categoria de município. A data que tem na bandeira é o que a gente leva em consideração como a data mais importante, tá bom? Até coloquei, vou colocar aí para você novamente, que é essa data aqui tem lá na bandeira, lá no brasão, tá bom? Pessoal, vamos lá, os comentários aí, eu quero ver aí. Qualquer dúvida depois eu vou tirar no WhatsApp, tá? Para a gente não quebrar um pouquinho aqui a sequência da aula. Mas eu preciso que vocês marquem aí, vamos dizer quantas pessoas aí estão registradas. Acima tá ok, tá, pessoal? Então, se você fosse responder, acima tá tudo certinho. Por quê? Qual é o número da população, pessoal? O número da população é de 41.561. Se você pegar, esse número está aumentando, mas não é informações oficiais do IBGE, tá? Oficialmente é 41.561. Então tá acima, beleza, tá ok, até aqui tudo bem. Aí o aluno às vezes acaba marcando precipitadamente. Por quê? A continuidade ele fala com a densidade demográfica, que é de 20,97 habitantes por quilômetro quadrado. Gente, essa informação confere ou não confere? Não, sabe por quê, pessoal? Vou colocar para vocês aí as informações corretas, tá bom? Vamos lá que vai começar a chover aqui. E aqui, ó. Essas são as informações. Então, quando está acima, tá ok. Mas quando ele vai falar de densidade demográfica, ele falha. Então, essa segunda está errada. E a nossa questão, ela quer a resposta correta. Então, a 2 aqui está errada. A terceira, o bioma de Santa Helena, Maranhão, foi registrado como Amazônia? Ok. O sistema costeiro marinho não foi considerado parte da geografia? Também está ok. Então, você tem informações certinhas aqui, a informação 1 e a informação 3. Para confirmar a quarta, ele diz em 2022 o maior efetivo de rebanho da pecuária de Santa Helena foi o de aves, com um total de 19.580 cabeças de bovina, que a confusão foi grande e você tem que julgar aqui. Ah, professor, mas é de bovino? É de aves? Aqui, pessoal, para estar correta, tinha que ser galináceos, tá? Então, desde galinha, tudo que é ave teria que estar aqui, tá? Então, seria galinácea. Então, essa informação 4 está errada. Então, temos a terceira ok e temos a primeira ok. Portanto, qual é o item que julga aí 1 e 3? A letra B é a resposta correta, tá? Vamos seguir, vamos para a sexta questão, pessoal. Sexta questão também para analisar os itens, só que agora é a alternativa incorreta, tá? Então, fique atento a essas informações. Fique atento no enunciado, tá, pessoal? Se ele fala correta ou incorreta. Cuidado, muitos alunos, depois do certame, chega para mim, triste porque errou uma questão simples. Então, muito cuidado, tá, pessoal? Se você tiver dúvida, me procure lá no WhatsApp depois, que aí fica mais fácil para eu te responder, tá bom? Vamos lá, gente. Sexta questão aqui. Diz assim: o distrito criado com a denominação de Santa Helena pela Lei Provincial de número 13, de 8 de 5 de 1835, subordinado ao município de Guimarães. Pessoal, essa informação, ela confere? Ela está correta? Então, quando a gente está falando sobre o número 13, né, a lei de número 13, e aí, pessoal? Ó, pessoal, vou colocar aqui, a informação, ela bate sim, ela é muito específica, então tem que ficar atento a esses detalhes, tá? Então, ó, você tem distrito criado com a denominação de Santa Helena pela lei provincial. Só para tirar uma dúvida aqui.
Distrito é uma coisa. Distrito, pessoal, é quando você tem a sede do município, tá? Detalhe também, que você tem que tirar aqui da cabeça. Cidade e município é uma coisa, ó. Município é todo o setor administrativo. A cidade é a parte urbana do município, como você tem a parte rural. Então, quando ele fala assim, elevado à categoria de município, aí você tem uma parte administrativa sendo instalada, que aí você vai ter que ter uma sede do governo, vai ter que ter uma prefeitura, vereadores, por aí vai. Nesse primeiro momento aqui, a lei provincial, ela garante a criação, né, do Distrito Santa Helena, é como se fosse um povoado. Aí ele diz pela lei provincial, que 1835 é o período imperial, tá bom? Vamos para 2, pessoal. 2 diz assim, ó, pelo decreto de número 268 de 19 de 4 de 1932, é criado o município de Santa Helena, sendo seu território anexado ao município de Pinheiro como simples distrito, pessoal. E aí, tá certo ou tá errado, pessoal? Na verdade, temos um pequeno detalhe que traz essa informação a características de incorreta. Por quê? O correto seria ele falar assim, pelo decreto de número 268, ok, de 19 de 4 de 1932, também é extinto, ou seja, é extinto o município de Santa Helena, isso em 1932, sendo seu território anexado ao município de Pinheiro como simples distrito, ou seja, distrito como se fosse um distrito, um povoado ali de Pinheiro, ok? Então, aqui o número 2 está errado, tá? Esse número 2 está errado, então a gente já tem uma informação incorreta. 3. Elevada novamente à categoria de município com a denominação de Santa Helena pelo decreto de número 919, de 30 de 9 de 1935, desmembrado de Pinheiro. E, galera, aqui temos a informação correta sobre o município, tá? Então, ó, elevado novamente à categoria de município com denominação. Por que elevado novamente? Porque aqui ele foi extinto e ele não foi criado, bom? Então, elevado novamente à categoria. Quarto tópico, ele diz assim, no contexto geográfico mais amplo, Santa Helena faz parte da região intermediária de São Luís, região imediata de Pinheiro. Lá em Aldeias Altas, acho que até foi uma questão anulada, que eles fizeram confusão com macro e micro-região. E agora a gente vai voltar novamente para essa tela, tá? Essa tela é importante, pessoal, tá? Tela de território. Eu tenho muito cuidado para falar com vocês, dizer assim, ó, isso vai cair, isso não vai cair, tá? Porque não tem um controle sobre isso. Mas o que eu posso falar, assim, em recorrência, nos concursos que eu acabei acompanhando os alunos, muitas informações aqui, pelo menos uma informação dessa aqui cai. Vocês viram ali, né? Essa chuva aqui. Você tem a área da unidade territorial em 2022, tá? 2.191,168 km². Professor, pode ser o número exato? Pode. A banca ela pode fazer isso, mas ela pode colocar, como eu falei para vocês, uma estimativa acima, abaixo, ok? Aqui é a informação que eu quero que vocês peguem. Região intermediária São Luís, em 2021. Região imediata Pinheiro. Professor, por que tem mesorregião, microrregião e região intermediária e região imediata? Até 2017, a forma que o IBGE tinha para fazer levantamento de dados era através da mesorregião e macro-região. Portanto, o estado do Maranhão era dividido em mesorregiões e micro-regiões. Na cidade, no município de Santa Helena, era norte maranhense, mesorregião, e baixada maranhense, micro-região, ok? A partir de 2017, surgiu um novo modelo para esses levantamentos de dados. Atenção, não é que a gente vai descartar a parte de norte maranhense e baixada maranhense, ok? Você tem que aprender isso, tudo bem? Mas passou a ser dividido regionalmente com região intermediária de São Luís e região imediata de Pinheiro, tá bom? Vou aqui analisar para vocês de forma mais lúdica possível. São Luís seria a região maior. Dentro da região intermediária, você tem uma região imediata, que é Pinheiro, ok? Então, isso dá para você entender que Pinheiro ele exerce uma zona de influência sobre Santa Helena, porque na hierarquia urbana ele diz isso, ó, município integrante do arranjo populacional de Santa Helena,
Turilândia, Maranhão, ou seja, acaba ali tendo uma zona influenciada por Pinheiro, tá? Pinheiro está acima desses municípios em termos de dados dentro do IBGE. Tudo bem? Então, vamos bater a resposta lá, pessoal. Então, aqui tá tudo certo, né? Região intermediária de São Luís, região imediata de Pinheiro, mas ele quer errada. Na 5 ele diz assim, ó, Santa Helena apresenta um clima equatorial, pessoal. Equatorial não, é tropical, tá? Aqui pode vir tropical úmido ou quente, tá? Não importa, ele é tropical, tá? Ele não é equatorial, ele não é de monções, ele é tropical. Portanto, os itens estão errados aqui, é o item 2 e o item 5. 2 e 5 tem gabaritor, letra C. Vou mostrar para vocês aqui a tela da nossa resposta, tá? Peraí, só um minutinho. Tá aí, gabarita letra C e tal, porque ele diz aqui na quinta que Santa Helena apresenta um clima equatorial e, na verdade, é um clima tropical, tá? Então, letra C, gabarita aí, já vamos para a 7ª questão, galera. Então, vamos lá que o nosso tempo tá aperreadinho. Qual foi o período que os primeiros registros históricos da região que hoje compreende Santa Helena foram feitos e qual atividade desempenhou um papel crucial na expansão? 7ª questão, pessoal, rapidinho para a gente pegar aqui. O início do século é 18, tá? Então, procura aí nesses itens onde ele fala início do século 18. Achou? Já marca, tá? Início do século 18, com destaque para atividades da pecuária, tá? Atividade pecuária, períodos históricos da região, compreende feito atividade, desempenhou um papel crucial. Então, quando ele fala o seguinte, professor, por que lá nas primeiras questões ele fala sobre a origem de Santa Helena e ele fala sobre agricultura e pescaria? Porque, gente, para a origem, para a ocupação populacional de uma região, as pessoas começam ali a viver da agricultura e da pesca. Mas agora, quando ele utiliza o termo expansão, ele está falando o quê? Como que esse município se expandiu. E a pecuária, por ser extensiva, ou seja, o gado é criado solto, e é um ciclo também, aí você tem a questão da pecuária, não só para o município de Santa Helena, como também para o estado do Maranhão. Ok. Vamos para a 8ª questão, pessoal. Então, gabarite essa 7ª questão aí, tá? Com a letra C, e depois eu vou botar o gabarito para vocês lá também, tá? 8ª questão. Como os indígenas Gamela foram assentados na região à margem direita do Rio Turiaçu durante o período mencionado, ou seja, período de origem aqui, tá? Por meio de uma carta régia, ou seja, a carta real, ou seja, a carta do rei, o império ali no caso, Dom José I, determinou que aquela região deveria ser cedida para os indígenas. Letra B, através de um acordo de compra de terras com os colonos europeus que já ocupavam a região. C, por decisão do governador local, que realocou os indígenas para a margem direita do rio Turiaçu. Ou D, com o resultado de uma revolta indígena que forçou a expulsão dos colonos europeus da região, permitindo aos Gamela ocupar suas terras. Olha, preste atenção na questão dos indígenas aqui, tá? Os Gamela, preste atenção nesse termo, tá? Pode ser cobrado lá, como foi cobrado em Aldeias Altas, o pessoal que tá aqui no grupo que participou de Aldeias Altas lembra disso, tá bom? Então, grifa isso aí, gente, ó, faço com meus alunos aqui no ensino médio, ensino fundamental, eu falo para eles, você tem que grifar todas as informações, ou nomes de pessoas, ou nomes de tribos, ou datas, grifo, porque isso tem que chamar a atenção da sua vista. Então, pessoal, 8ª questão, para a gente ser o mais prático possível, é a letra A, por meio de uma carta régia, tá, pessoal? Então, ó, por meio de uma carta régia assinada pelo rei português Dom José I, concedendo-lhe terras na região. Marca aí, letra A, tá? E a gente é gabarito e vai para a nossa última questão de hoje, só para a gente ficar aqui atento, tá, pessoal? O que está apresentado na faixa branca localizada no canto inferior direito do escudo de Santa Helena, lá tem uma informação importantíssima, tá, pessoal? Sobre a questão da formação administrativa, fiquem atentos a esses detalhes, tá? Lá a data, ele tem como uma relação ao período, né, que seria que o momento em que você tem a categoria de município, né, sendo elevada novamente em 30 de 9 de 1935 e desmembrando de Pinheiro. Depois desse período aqui, teve algumas divisões territoriais, e aí ele traz alguns elementos do distrito sede, né, e todas essas datas, mas assim, das datas mais importantes que você tem que pegar é quando ele é levado a município. Portanto, aqui qual desses itens confere com a nossa necessidade? O nome da padroeira da cidade,
o nome do rio que atravessa, o município. O pessoal aí perguntou, outro ponto aqui, aproveitar logo, falar logo para vocês aqui, tá? Sobre a questão das comunidades, tá, pessoal? Lá na nossa apostila tem essas informações, a comunidade de Pau Pombo, dá uma olhada nessas informações, tá? O nome das pessoas que são colocadas lá, acesso à localização, sobre a religião, né? Por exemplo, os festejos, eles não são só os festejos da padroeira, mas você tem aqui também outros festejos, né? O festejo do Divino Espírito Santo, que é realizado em 24 de outubro. Todas essas informações estão lá na apostila, tá, pessoal? Então, pega essas informações, fique atento. Paróquia de Santa Helena, tá, pessoal? Padroeira. Então, não esqueçam, o próprio nome do município te dá essa informação. Um dado interessante aqui, as festividades são chamadas assim, eu vou colocar até nos comentários para você, tá, pessoal? Ó, fique atento a essas informaçõezinhas aqui, porque senão a gente fosse fazer questão, a gente fazer... Já tem muitas lá na apostila para você responder, mas você tem aqui, ó, festividade em honra à Imperatriz da Cruz de Cristo. Pode vir que ele não pergunte sobre Santa Helena, ele pergunta exatamente. Você tem uma lenda que é extremamente importante para entender esse processo. Eu coloquei lá no grupo de vocês sobre as informações da lenda. Se eu não me engano, eu coloquei até uma... Não, coloquei só a lenda. Ó. A lenda da fundação e nomeação do município tem sua origem ligada a uma índia notável, uma indígena notável chamada Helena, descrita como uma mulher bela e generosa. Helena veio a falecer quando ainda era jovem, motivos desconhecidos, e os indígenas da região, eles né, procuram homenagear e a lembrança. Então, é muita informação aqui que é interessante. Então, você tem que pegar sobre a sepultura de Helena, estava rachada e emanava suave cheiro de flores. Então, assim, é interessante porque é da identidade da região. Ok, pessoal? Então, essas informações além, assim, que são específicas, você tem que pegar e tem que separar tudo isso. E para finalizar, aqui a letra C é a resposta correta, tá, pessoal? Pessoal, eu queria ter mais tempo aqui com vocês, mas eu quero dizer o seguinte, a prova diz, deixa eu olhar aqui bem no meu... Eu tenho que olhar aqui, pessoal, porque já são tantas provas, tantos dias adiado, adia uma coisa, adia outra aqui. Então, olhar bem aqui também as informações aqui. 28/4, né? Então, a gente tem um tempinho aí. E lembrando que na semana antes da prova, lá no grupo mesmo, no WhatsApp, eu sempre faço revisões de todas as informações sobre geografia e história, com áudio e textos, né? Quem já trabalhou comigo em outros municípios sabe que eu faço isso, eu coloco tudo ali para você, tá? Eu só peço uma coisa para vocês, tá? Não deixem de estudar, não deixem de revisar, peguem a apostila, leia, releia, anote, tá bom? Depois fique ensinando, ensine para outra pessoa, se reúne, pessoal, chama alguém aí da escola, às vezes você vai dar aula em um lugar, chama o pessoal, começa a dar aula para a pessoa, vai explicando o assunto, pega essa revisão, vai estar gravado, tá? Vai estar colocado, eu vou colocar lá no YouTube. E quero aqui deixar meu agradecimento por você que esteve aqui comigo e quero que você tenha uma excelente noite. Depois amanhã eu vou colocar para vocês o gabarito e a gente vai depois colocar o vídeo lá para vocês também, tá, gente? Muito obrigado. Vocês tenham uma noite aí na paz do Senhor, na tranquilidade. E obrigado de coração, tá, pessoal, por tudo que vocês fazem por mim, por me defender, por ajudar. Às vezes eu vejo em outros grupos acontecer um bocado de coisa, vocês estão lá sempre falando lá, dando feedback bacana do meu trabalho, e isso me deixa feliz e me faz sempre querer trabalhar mais e trabalhar melhor para vocês, tá, gente? Abraço, boa noite para todo mundo aí, fiquem na paz.